participação de todos e agradecer uma vez mais, né, o nosso grande amigo Wilson Diniz, do Banco Pan, que é um grande parceiro nosso, por ter novamente aceitado o nosso convite para trocar uma ideia hoje com todos nós. Muito obrigado, Wilson, pela sua gentileza e pela parceria. E quem vai comandar agora aí é o Enilson, o mediador. Muito obrigado, Wilson. Valeu, Ilídio. Galera, boa tarde, né? Boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria saudar os presidentes das associações, agradecer a presença de todos aí e fazer alguns comentários iniciais, né? A nossa live hoje é com o Wilson Diniz, diretor do Banco Pan, e, em tese, ela foi uma solicitação da última live de que a gente trouxesse de volta o pessoal dos bancos para conversar, e como o Wilson é o parceiro e foi o primeiro, eu não lembro exatamente em que data, mas eu acho que foi na penúltima semana de março. O Wilson foi o primeiro que aceitou os convites nossos e nos brindou com a presença dele na live. Então, a gente fez questão de chamar ele para participar aqui, para a gente bater um papo sobre essa retomada, né? A gente está percebendo, a gente tem alguns números aqui para debater, o Wilson vai apresentar a visão do Banco Pan, e eu queria fazer algumas anotações iniciais. O primeiro é que pedir para vocês manterem os microfones fechados para que a gente tenha uma live mais fluida. Segundo lugar, é que essa live é a de número 27, e a partir desta live serão abertos os convites para que todos os presidentes convidem os seus associados para participarem da live, tá? Então, agora, a princípio, a gente estava fazendo, e essa é a última, que é uma live mais restrita, mas a partir daí nós queremos convidar vocês a convidarem os seus associados para participarem da live. A gente vai ter uma brincadeira aqui, e eu vou anunciar como que vai ser a brincadeira, depois o Feres vai tocar esse assunto. A gente vai sortear cada uma das lives, a gente vai pegar a associação que tiver maior número de participantes, a gente vai pegar as 3 que contribuíram e fazer um sorteio entre 3. Então, as 3 associações que trouxerem mais lojistas para participarem das nossas lives, toda live a gente vai sortear um carro. Certo, Everton? Miniatura. Agora, mais importante, nós vamos acumular, tá certo? E quando a gente chegar no final de setembro, a gente vai ter um prêmio grande surpresa. Tá legal? Aí, de novo, a dinâmica é, nós vamos sortear, nós vamos pegar as 3 que mandaram mais gente e sortear em 3. Quer dizer, pode ser que o cara trouxe mais, ele tem mais chance, mas a gente vai fazer uma brincadeira entre a gente. No final, não vai ser sorteio, no final vai ser quem trouxe mais, beleza? Tá fechado? E eu vou começar chamando o nosso convidado, o Wilson Diniz, porque a ideia da gente agora é o seguinte, a gente sabe que daqui para frente, mesmo com algum vai e volta, o mercado vai começar a abrir, as lojas vão começar a abrir. Nós não sabemos se os clientes vão vir, torcemos para que eles venham, mas os mercados estão abrindo ou estão abertos. Wilson, a bola está com você, amigo. Bom, obrigado pela oportunidade, obrigado, Enilson, obrigado, Ilídio e todos os presidentes e convidados. É um prazer imenso estar conversando aqui com vocês. É sempre bom rever todos vocês. Eu não vou citar um a um, que pode ser que eu cometa o erro de esquecer um de vocês e ficar mal na história. Então, aceite um abraço em todos e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. A primeira vez que a gente conversou, de fato, foi no início do isolamento social. Era tudo muito novo, acho que tinha uma semana ou 15 dias de isolamento, mas naquela época a gente já tinha dentro do banco um quê de otimismo muito forte de retomada desse mercado.
a gente sabia ou a gente contava muito com aquilo que eu falei para vocês, que era o fluxo da gripe, onde a gente olhava um mês de março ruim no final dele. O fechamento não ia ser tão ruim, porque a gente teve aí basicamente 15 dias de velocidade de cruzeiro, mas os últimos 15 dias, de fato, iam impactar e o fechamento não seria tão bom. E a gente acreditava aí que teria um abril no fundo do poço e um maio já em processo de retomada, junho bem melhor e julho muito bem, e a partir de agosto a gente já conta com, não, eu não diria abrir o champanhe, mas pelo menos comprar a caixa de champanhe e deixar ela guardadinha para ainda comemorar um bom segundo semestre. E naquela época a gente se baseava basicamente no fluxo da gripe, que era tão lardeado pelo Ministério da Saúde, e era nisso que a gente acreditava, além da perspectiva de aparecer, não uma vacina pelo meio do caminho, porque vacina sempre é bem mais demorado, mas aparecesse algum remédio que evitasse com que a necessidade da UTI, isso mudaria por completo a regra do jogo. De fato, não apareceu o remédio, de fato, não apareceu a vacina ainda. Tem alguns remédios que ainda estão sendo testados, mas ainda não tem aquele que nos dá segurança ou tranquilidade para retomar as atividades como deveria. Mas é verdade também que o mercado, a gente, de ter tanta informação sobre morte, de tanta informação sobre a contaminação desse vírus, termina encorajando as pessoas a continuar com a vida, a viver, mesmo que se chama hoje de o novo normal, mas as pessoas estão indo sim para a rua, estão aparecendo mais. Hoje pela manhã, por exemplo, eu fui a São Paulo, fui acompanhar minha esposa que foi fazer um exame no Fleury, ali no Higienópolis. Saí daqui, era 6h15 da manhã aproximadamente, e já tinha trânsito na estrada para São Paulo, e na volta também tinha trânsito, e a cidade estava bem movimentada, o que mostra que, de fato, as pessoas já começam a se movimentar, se protegendo. Você via todo mundo de máscara, usando muito álcool em gel e se protegendo para fazer com que, de fato, volte à normalidade, pelo menos a normalidade de hoje, mas que volte à normalidade. E a gente acredita que isso é só uma questão de tempo. Dentro do banco, a gente também já tem um modelo de volta, ainda não está definido, mas não está decidido, mas está definido, vamos dizer assim. A gente tem discutido muito o modelo da volta e possivelmente se volta ainda nesse primeiro semestre. Tem uma expectativa que seja agora em julho, mas não tem nada ainda decidido, mas tem definido. Tá? Então, em suma, a gente continua muito otimista com o mercado. Eu trouxe alguns números aqui para mostrar para vocês como é que a gente enxerga esse mercado, como é que a gente acompanha a retomada e de onde nasce todo esse otimismo de Wilson. Porque muita gente pode achar assim, o Wilson é um cara otimista por natureza, para ele é muito difícil, a situação está ruim. Não, eu preciso reconhecer quando a situação está ruim, mas a gente precisa entender quando ela começa a recuperar. E a gente precisa entender para você poder enxergar as oportunidades e aí, de fato, você fazer o negócio acontecer. Então, eu trouxe alguns números aqui para vocês para mostrar como é que o banco enxerga tudo isso. Tá? Isso aqui, basicamente, é uma análise que a gente tem feito semanalmente desde quando começou toda essa pandemia. Tá? Então, desde o primeiro dia que a gente acompanha a evolução do mercado a nível Brasil. Então, como é que a gente trabalha, como é que a gente considera isso? O primeiro ponto essa aqui é uma análise que a gente faz semana a semana, tá? Toda semana, desde quando tudo começou. Então, qual é a base de comparativo? É a semana de 9 a 15 de março, que a gente considera uma semana cheia, que seria esse ponto aqui de partida, tá? Então, aqui, o mercado, eu não estou falando do PAN, eu estou falando do mercado de financiamento de veículos, tá? Mercado de quantidade de veículos financiados por dia útil. Basicamente é isso. Por que por dia útil? Para tirar aquela variável de que tem mês que tem 22 dias, mês que tem 23, mês que tem 20. Então, a gente traz sempre pela quantidade de dias úteis, porque aí você sabe exatamente que se está maior ou está menor tem muito mais a ver com a quantidade de dias do que com aquecimento ou não do mercado. Então, a nossa base é isso aqui.
Aqui no dia 9, de 9 essa semana aqui, nós estávamos operando cheio. E aí veio essa última semana de março aqui, que começou a entrar em isolamento social. A gente entrou no Banco Pan na quarta-feira, para ser mais exato. Mas se a gente comparasse aí a segunda e a terça daquela semana que se iniciava o isolamento social, a queda ainda foi muito pequena. Então, ela começa a cair aqui e ela vem despencando aqui, chegando, essa linha aqui é de veículos 0 quilômetro, isso aqui é de veículos usados, tá? Então, ela chega aqui no fundo do poço, numa queda de 82%. Então, ele caiu 82% do mercado 0 quilômetro e 70,4% do mercado de usados. Isso aqui, para nós, por que a gente acreditou que era o fundo do poço? Porque quando ele chegou aqui, notem que ele tem uma leve reação na semana seguinte. Aqui anda de lado, no usado, ele pouco mudou, mas no 0 quilômetro você já teve uma leve reação. E, de novo, qual é o meu referencial aqui? Gravame. Eu não estou olhando o Detran. O carro foi gravamado e os gravames não deixaram de acontecer porque eles são todos eletrônicos. Não tem nada a ver se o Detran está funcionando ou se está fechado. A gente paga o financiamento e põe o gravame e é ali que a gente acompanha. E o mercado de usado, ele começa já aqui, dá um suspiro bem maior. Ele já sai aqui de 70% de queda para 60%, depois ele volta a cair um pouco, mas depois ele começa a recuperar. E hoje, nessa última semana agora que passou, que é a semana de 15 a 20 de junho, a gente tem 21,2% de queda de usados e 36,3% de queda de 0 quilômetro. Então, de novo, quando eu olho o universo de veículos financiados, eu posso dizer que a nossa recuperação ela está muito mais para V do que para U. É uma recuperação literalmente em V, porque depois de toda essa confusão, a gente já recuperou aí 80% do mercado. Aqui é mês fechado, ali a gente olha semana. Aqui a gente olha o mês fechado. E aqui eu estou olhando só veículos usados, eu não trouxe 0 quilômetro, até porque não é a nossa praia, eu tenho esses números de 0 quilômetro, mas o Banco Pan tem foco no mercado de usados e não no mercado de 0 quilômetros. E aqui a gente também, eu entendo que tem, na maioria ou na totalidade, empresários do mundo de usados. Então, quando a gente olha esse mercado de usados, o nosso melhor desempenho foi aqui em dezembro de 19, com 14.482 unidades financiadas por dia útil. Então, foi recorde. Vocês veem que a gente vinha numa crescente, o ano prometia muito, porque a gente vinha muito bem aqui, com 14 mil, e quando entrou janeiro aqui, a gente fez 13.400 contra 11.960, quer dizer, quase 2.400 veículos a mais por dia útil, se comparado janeiro com 20 e janeiro 19, o que mostrava que a gente ia numa linha de crescimento muito forte, que faríamos um segundo semestre espetacular. Aqui entra março, quando veio o isolamento, então ele sai em fevereiro, foi 13.362, março vem para 10.100, e você chega em abril, que é o fundo do poço, com 5.523. Quando a gente chega aqui em março, ele vai para maio, ele vai para 7.489, e junho ele já projeta 9.781. Então, quando eu comparo mês a mês, lembrando que o anterior estava comparando semana, quando eu comparo mês a mês, olhando o projetado, a gente já tem um crescimento de 30% de junho em relação a maio. É um crescimento, é uma recuperação muito forte, considerando que ainda tem mercados fechados e os mercados que estão abertos com muitas restrições. Não tem aquela a facilidade ou não está na totalidade como estava no passado. Essas comparações aqui a gente faz em relação a fevereiro, que foi o nosso último mês cheio. Então, nossa maior queda de mês chegou aqui a 60%, que é 59%, foi a maior queda que a gente teve. Depois, com maio, em relação a fevereiro, 44%, e junho a gente projeta aqui 27% de queda. Então, vocês veem que, de fato, tem uma bela recuperação aqui
dentro desse mercado. Quando aqui a gente olha basicamente a mesma visão, só que olhando quantidade cheia, que aqui, 41.372 unidades, de junho projeta 52.547, e aqui a gente vê a evolução dos veículos aqui. Enquanto março a gente chegou em 4.761 e junho já está rodando em 10.509. Isso aqui já é uma realidade, não é uma projeção, até o dia 15 de junho, tá? Aqui é a semana. Desculpa que isso aqui a gente olha a semana, tá? 1º de junho, a semana que começou 1º de junho, 6 de junho, 15 de junho. Então ela está aqui, 10.509 contra o nosso pior desempenho, que foi 3.972 aqui no dia 30 de março, na semana de 30 de março, e aqui nada mais é do que a quantidade por semana cheia, 41.000 por semana, 43 por semana, e aqui por dia útil, tá? Quando a gente olha pelas regiões, vamos olhar o desempenho das regiões na recuperação, partindo daquele mesmo gráfico com da mesma base, de 9 a 15 de março, que é o mês cheio, que a gente não tinha qualquer problema de Covid. Então, ele tem aquela queda que eu já mostrei lá para vocês, que ela vem aqui, e aqui eu só estou com usados, não estou olhando mais 0 quilômetro. Aquele primeiro gráfico que eu mostrei o 0 também, aqui eu estou olhando só usado. Então, quando você vem para cá, esse mercado que já recuperou aqui 96%, esse a gente está falando do norte do país. O norte do país ele teve uma recuperação muito forte. Mas esse 4,4 aqui que falta recuperar é da região norte, o norte do país, que ele é verdade que se a gente olhar para Belém do Pará, se a gente olhar para o Amazonas, Belém do Pará demorou muito a entrar em isolamento, tanto que ele vem sempre numa crescente, teve aquela queda inicial, todo mundo, mas Belém do Pará ele saiu mais rápido na frente, vamos dizer assim, depois teve que isolar, depois voltou de novo, mas em suma, o norte do país é o que tem a maior recuperação, seguido pelo sul do país e pelo centro-oeste. Eles estão enroladinhos aqui, certo, Nilson? Esses dois aqui é sul e centro-oeste, certo? Eles estão enroladinhos aqui. Aqui vem o nordeste, com 15,9, que falta recuperar do mercado, e o sudeste, que é o mais demorado, e aqui o sudeste entenda que está aqui Minas, Rio e São Paulo. Basicamente Perfeito. É o que a gente trata como sudeste. Esses caras, vocês veem que eles estavam... E tem uma coisa muito, muito interessante para a gente olhar, que pauta muito o nosso otimismo dentro do banco. Se você olhar aqui, isso aqui foi até a semana... que dia foi que o mercado de São Paulo abriu? É aqui, ó. O mercado de São Paulo abriu, fez isso aqui, ó. Não, aqui não está só São Paulo, tá? Mas contribuiu fortemente na região sudeste a reabertura do mercado de São Paulo. Então, a velocidade de recuperação foi impressionante. Ele estava 44% e vinha andando de lado, ó, 44, 44. Ele veio crescendo na recuperação e depois ficou, estabilizou aqui. A tendência dele era fazer isso se não tivesse tido qualquer evolução na questão da flexibilização da quarentena. Uma vez flexibilizado, o mercado recuperou numa velocidade muito forte. Aqui, quando a gente olha a participação dos bancos, tá? Dos bancos. E aqui, por questão de ética, eu escondi o nome dos bancos, só deixei aberto o nome PAN. Aqui era, como a gente estava, de novo, o mesmo referencial aqui, antes do Covid, a queda de todos os bancos, cada banco desse teve uma queda, a nossa maior queda, e de novo, estou olhando para o mercado de seminovos, foi aqui em 63%, e hoje, nessa última semana de junho, a gente já está 6% maior do que estava no pré-Covid. Então, hoje, o Banco Pan ele já opera com um volume de negócio em multimarcas 6% maior do que nós tínhamos antes de toda essa pandemia.
Isso se deve, com certeza absoluta. Acho que a gente fez um trabalho de muita aproximação. A gente fez, tem muitas ações que a gente fez. Eu posso até enumerar aqui depois para vocês. Aí depois você vem um segundo banco que só falta recuperar 1,3 do que ele tinha. A maioria está embolado aqui entre 18 e 24, e o último banco aqui que de fato ainda está bem mais atrasado no quesito recuperação, porque de fato foi o banco que pisou mais forte no freio, que é um banco que tem pouca tradição também dentro desse nosso mercado de usados, e sofreu um pouco mais, apesar do belíssimo trabalho que eles vinham fazendo ao longo do tempo. Nessa pandemia ele sofreu um pouco mais do que os demais, e naturalmente que fosse assim, mas graças a Deus ele também vem em franca recuperação. Por que eu falo graças a Deus? Porque no fundo eu queria que todos os bancos estivessem aqui igual comigo, aqui 6%, 7%, 8%, porque concorrência é bom para todo mundo, e quanto mais concorrência a gente tiver no mercado, melhor é para todo mundo. Em suma, pessoal, em cima disso, são em cima desses números que saem todo o nosso otimismo, tá? Então, eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês, apesar de não poder mandar para vocês, porque são números que a gente extrai de uma empresa que presta esse tipo de serviço para a gente tem um contrato de sigilo, não pode divulgar essa coisa toda, mas é baseado nisso que sai todo o otimismo do PAN. A gente continua muito confiante dentro do mercado, muito. Os nossos acionistas são extremamente confiantes. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o presidente do banco e ele já fala em rever novamente o nosso orçamento. A meta desse mês eu vou superar ela com muita folga, até porque a gente sofreu muito no mercado de moto, onde o Banco PAN é líder, e esse mercado de moto, a montadora Honda está na Amazônia, foi onde ela sofreu muito, teve que fechar a montadora e só reabriu dia 25 agora de maio, né? E até que tinha 15 dias para atender consórcio, o conglomerado Honda também foi atacado por um hacker no mundo inteiro e atingiu a produção também. Então, eles ficaram aí pelo menos uns 3 dias combatendo esse hacker. Então, em suma, uma porrada de coisas que impactou fortemente no mercado de moto, mas que, graças a Deus, também está em franca retomada. Já tem uns 4 dias para cá, a gente já vem batendo em cima de recorde de pagamento de moto, e por isso que a gente disse que a gente já entrou na nossa normalidade quando a gente olha para o Banco PAN, mesmo acreditando e sabendo que ainda tem inúmeros mercados fechando, recuando. O Sorocaba fechou de novo, o Floripa fechou de novo, e a gente sabe que daqui para frente vai ser assim. A gente vai ter que conviver com isso, porque a gente sabe que mercados vão abrir, mercados vão fechar, mercados vão abrir, mercados vão fechar, mas a recuperação virá. É nisso que a gente acredita, tá? Então, basicamente, são esses os números. Beleza, Wilson. Deixa eu aproveitar aqui e fazer só um comentário antes, que é o seguinte. Já está nos nossos grupos de WhatsApp o programa número 4 da Fenalto TV. E nesse programa número 4, a gente está entrevistando o Ari e o Écio, de São José do Rio Preto. O Écio eu vi que está por aqui, o Ari eu não vi. É possível que esteja, mas eu não consegui enxergar aqui a telinha dele, tá? Mas tem coisas sensacionais. Vão até o fim do programa, que tem um negócio que chama Hangar 7, que é o lugar onde estão os carros da Red Bull. Dá uma olhada até o fim, sobe no YouTube, entra na Fenalto TV e aí vocês vão ver. Wilson, eu queria começar fazendo uma pergunta que foi polêmica na live passada. E essa é importante dizer para vocês o seguinte, gente. Todas as vezes que eu chamo o Wilson, ele fala assim, eu só vou se for mar aberto. Mar aberto é o jeito como ele diz o seguinte, eu quero que as pessoas façam as perguntas sem filtro. Mas eu vou fazer uma pergunta que foi uma polêmica da live passada. E daí para frente eu solto para vocês fazerem perguntas. A live passada, alguém perguntou se o custo do dinheiro está justificando o aumento de taxas de maio até agora. Se o custo do dinheiro está justificando esse aumento de taxas. Você pode responder para a gente? Claro que sim.
Tem uma coisa interessante no Brasil que a gente tem que passar a conviver com ela daqui para frente, que é a Selic a 2,25, já se fala numa Selic abaixo de 2%. Tá? Isso o que significa na prática? Que o custo financeiro perde muito peso na composição do preço de qualquer mercado, não só do mercado de veículos, mas de qualquer mercado. Porque, só para me fazer entender, basicamente o seguinte, vamos lá, um banco como o PAN, como a BV Financeira, um banco, sei lá, eu vou evitar nomes aqui, mas um banco que não tem uma rede tão grande quanto tem os maiores bancos do Brasil, eles tendem a ter uma captação mais cara ou mais complicada, porque, diferentemente de um grande banco que tem N agências onde você, consumidor e correntista, deixa lá sobrando R$1.000, R$500, aquele dinheiro todo entra numa composição, vai no liquidificador, no final, junto com o CDB que você fez, aquela coisa toda, e ele encontra o custo de captação dele. E o nosso não tem isso, a gente tem que, ou a gente vende carteira, ou a gente capta CDB, e por aí vai. Então, em suma, os bancos menores ou médio porte, eles tendem a ter uma captação mais cara, o que impactava muito na composição do preço aí fora. Com a Selic do jeito que está, tanto faz você captar a 100% da Selic como captar a 120% da Selic, porque 20% de 2,25 não vai mudar nada na composição do dinheiro. Então, esse custo não justifica de maneira nenhuma a precificação nesse momento, tá? Agora, a gente tem que entender que a precificação de uma operação ela tem N variáveis e essa é só uma delas, que é a que pesa menos, que é o custo do capital, o custo do momento. O que se olha muito é a curva futura dos juros, é o que se olha muito na curva futura. E por que a curva futura hoje dos juros ela ainda é muito incerta e ela ainda carrega uma perspectiva de volta a crescimento do preço do dinheiro? Pela questão fiscal do Brasil. O Brasil tem um endividamento fiscal que já tinha muito forte antes do Covid, já vinha, o governo vinha numa política de rigor para enxugar esse déficit fiscal, mas não é segredo para ninguém de que teve que soltar os freios com essa questão do Covid. O que o governo botou de dinheiro dentro do mercado e acertadamente tinha que colocar, não está no gibi. Mas se tem uma grave discussão dentro do Brasil. O Brasil você tem problema de Covid, o Brasil você tem o problema fiscal e o Brasil você tem um problema político. São essas três vertentes onde o mercado financeiro olha muito fortemente para isso, para precificar a curva futura de juros. Tá? Então, hoje, quando a gente olha a questão fiscal do Brasil, você vive um drama, que é o governo vai ou não vai prorrogar o auxílio? O governo diz que vai prorrogar mais 2 meses, mas vai ter que reduzir o valor. Mas os deputados não querem que reduza o valor, até porque você está entrando, é um ano político. Como é que você vai tomar uma decisão de cortar esse benefício ou de reduzir esse benefício no ano político? Então, se não reduzir, o que pode acontecer? Se isso virar, de fato, algo perpétuo, se você tiver que não puder mais tirar esse ano, o Brasil tem dinheiro para suportar tudo isso? E se o Brasil não tiver dinheiro para suportar tudo isso, o que é que vai acontecer? E estoura de novo a questão fiscal do Brasil, que já está muito ruim, fica ainda pior, e automaticamente o juro passa a subir, porque ele precisa de capital externo para poder financiar essa dívida, e para atrair esse capital ele tem que subir a taxa de juros. Quando você vê essa fuga de capital que tanto se fala no Brasil, está se falando muito do capital de chifre curto, esse capital de bolsa de valores. É esse capital que foge do Brasil, porque não faz sentido você estar aplicando numa taxa de juro a 0,02, 0,03, 0,2, 0,3 ao mês. Não faz o menor sentido. Então, o cara vai para um lugar que é porto seguro, onde o risco é muito menor. Agora, isso tudo eu estou tentando explicar para vocês a composição do dinheiro. Agora, o que fez com que os bancos, de uma forma geral, subissem o preço nesse momento está ligado tão somente à perda ocasionada pela Covid. A perda que a gente tem, eu vou tentar mostrar, eu não consigo falar dos demais bancos, mas vou falar do PAN especificamente, tá? O PAN tomou uma decisão que foi largamente criticada no mercado, largamente.
Eu recebi porrada mais de manhã, de tarde e de noite, porque a gente colocou um filtro muito forte nas prorrogações das parcelas. Muita gente pedia prorrogação de parcela e a gente negava. A gente negava por entender muito facilmente o seguinte: ora, se o cara é funcionário público, por exemplo, que não perdeu o emprego, não teve redução de salário, está trabalhando dentro de casa, ele teve um ganho de capital, ele teve um ganho de receita, então ele pode até pagar mais parcela. Por que eu vou pegar essa parcela dele e jogar para o final do contrato? Então, de cada 1.000 nãos que a gente dava, 800 pagavam rigorosamente. Então, o Banco Pan teve problema de cobrança? Teve, pessoal, não resta dúvida que teve. A nossa cobrança abriu, ela aumentou. Agora, ela aumentou em abril, ela aumentou em maio, ela aumentou em junho e ela projeta um julho já estabilizando e caindo. Mas esse aumentar que houve aqui não foi nada que pudesse comprometer o nosso negócio, mas aumentava consideravelmente a nossa perda. Nesse momento, eu tenho duas decisões a tomar, pessoal, só duas, e falando muito honestamente para vocês. Ou eu subo o preço para suportar essa perda durante esse período, que eu não sei que tamanho de período é esse, não sei. Eu tenho vários nomes aqui que me levam ao otimismo. Agora, tudo isso pode mudar amanhã? Pode. Pode vir uma segunda onda desse negócio e isso despencar, como pode vir a cura e o negócio explodir para cima. Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu subo a taxa para segurar a perda, ou eu travo o crédito. Eu não tenho outra opção. Não existe outra opção. Enilson trabalhou em banco a vida inteira e sabe o que eu estou falando. Você só tem essas duas opções. Me foi passado, no Banco Pan especificamente, e foi me dado essas duas opções. Eu optei em subir o preço. Até porque a minha subida média de parcela era R$20. 20. Tá bom que eu já tenho o preço mais alto do mercado, eu sei que eu tenho o preço mais alto do mercado dependendo do tipo de cliente, porque eu também corro mais risco com o cliente. Tem cliente que muita gente não faz, eu faço, eu termino cobrando um pouco mais caro desse cara para fazer. É verdade, eu tenho um risco maior. Mas subi em média R$20. Tinha cara que não chegava, tinha perfil do cliente que não chegava nem a R$8. Entre fazer isso ou travar o crédito, eu optei por fazer isso. Porque eu acho que no meio de uma pandemia, no meio de uma crise financeira, a última coisa que a gente precisa ter é falta de crédito, na minha visão. Não sei se era bem isso que você queria ouvir, Enilson, mas essa é a explicação real, tá? Eu queria ouvir a explicação real. E agora eu estou abrindo para quem quiser fazer perguntas para o Wilson, por favor. Mar aberto, como você gosta de dizer, Wilson. Posso fazer a pergunta aí? Posso? Claro, meu amigo. O que eu tenho ouvido muito, Wilson, esses dias, é que a aprovação está muito difícil. O pessoal está fazendo algumas vendas, mas a aprovação é que não está acontecendo. A minha pergunta para você é a seguinte: cada 10 fichas que vocês recebem, qual é o índice de aprovação? Tá, vamos lá. Antes do Covid, a gente rodava com 32, 33, 32% de média de aprovação no Brasil, o que é uma aprovação bem agressiva, porque eu tenho 15 mil lojas credenciadas ao PAN e que operam, de fato, com PAN, que prestigia o PAN, você tem aí 3, 4 mil lojas no máximo, mas todas mandam. E você há de convir que aquelas 10, 11 mil que não prestigiam o PAN, eles mandam o que ninguém fez, então manda o lixo. Quando você põe aqui na média, você ter 30, 32 de aprovação não é tão ruim. Essa semana agora eu rodei a 29. Então não posso dizer que eu tenho uma queda substancial dentro da aprovação de crédito. Agora, o que eu trouxe aqui para vocês, que eu optei por subir preço e não por travar o crédito, eu fiz algumas mexidas no crédito lá atrás, quando começou a pandemia. A gente regulou um pouco mais o crédito concedido para o autônomo, assim como para o proprietário da micro e pequena empresa. Esses caras tiveram o crédito, de fato, olhando com lupa, mas isso vem desde a primeira semana de março. Eu faço uma alusão a isso, Lídio, e fiz algumas vezes, em algumas lives que eu conversei, assim, dar crédito é como você pilotar numa autoestrada. Se a autoestrada está bem pavimentada, você pode até andar acima da velocidade daquela estrada se você for um bom piloto. Se você exagerar na mão, corre o risco de, numa curva, você capotar seu carro, mesmo sendo um bom piloto.
Quando você entra numa crise financeira ou numa pandemia como essa, é como se essa estrada estivesse cheia de buracos, cheia de buracos. E aí não dá mais para você andar numa velocidade acima da permitida ou até na permitida, porque corre o risco, mesmo sendo bom piloto, de numa curva cair num buraco e capotar e matar todo mundo. Então a gente tende a ser mais cauteloso com o crédito, mas todas as mexidas que nós fizemos foi com foco no autônomo, que já tinha alguma restrição dentro dos bancos de uma forma geral, e nos proprietários de pequena e média empresa. No resto, eu não tenho qualquer tipo de restrição. A nossa aprovação ela continua crescendo muito fortemente dentro do banco. E tem uma coisa, Elídio, que eu sempre falei, que crédito, aprovação de crédito está muito mais ligada à informação do que à capacidade de pagamento. Mas eu cansei de fazer esse discurso, Elídio, cansei de fazer, e a gente chegou à conclusão, diga-se de passagem, Cílio chegou a essa conclusão, que é o meu superintendente regional, de que a gente deveria sair dessa teoria e mostrar na prática o que é que a gente está chamando de crédito em informação. E a gente desenvolveu um treinamento que a gente está levando para todo o Brasil, que essa ferramenta nos permite isso, essa que a gente está usando aqui agora, e a gente está treinando vendedores, dono de loja, vendedores de concessionária, donos de concessionária, mesmo as concessionárias sem estar trabalhando com a gente está treinando todo mundo, porque a gente acredita que isso ajuda o segmento e não só o Banco Pan. Ajuda o Banco Pan, porque eu recebo um cadastro com informação de mais qualidade, mas eu termino ajudando o concessionário, o comerciante, o empresário lá na ponta. Esse treinamento, por incrível que pareça, nas regiões onde ele já foi implantado ou colocado, o índice de aprovação melhorou, porque informações que antes não vinham passaram a vir. Aquelas lojas que entenderam bem a essência do treinamento e estão seguindo aquilo que a gente oferece e dá de conselhos, que tipo de informação tem que vir, porque a informação ela precisa vir, mas ela precisa ser uma informação que eu possa confirmar. Tem que ser uma informação que seja confirmada, senão ela não tem valor nenhum para o banco. E, de fato, isso está melhorando para burro. Agora, olhando a recuperação do mercado, Elídio, eu não acho que a gente tenha problema de aprovação de crédito. Olhando para a recuperação do mercado e pelo tamanho da pandemia que a gente passa, pelo que se tem de desemprego no Brasil, de perspectiva, eu não acho que a gente tenha problema de aprovação em banco nenhum. Tá? Bom, deixa eu falar. Eu hoje à tarde falei com uma grande logística, ela deve estar até assistindo aqui, e ela está me falando que de todos os bancos, o que está mais arrojado é realmente o Banco Pan. Então, está batendo com as suas informações. Essa era a pergunta que eu tinha. Muito obrigado pela resposta. Pessoal, está aí as ordens, meu amigo Nilson. Vamos lá, galera. Opa, perdão, quem ia falar? Quiser falar? Everton, é você. É você. Wilson, eu recordo bem que você, logo no início da pandemia, da quarentena, você fez algumas previsões que estão se concretizando. Uma delas é que, quando voltasse à normalidade, o cliente não ia desaparecer das lojas. E a gente está vendo se realizar, né? As 2 primeiras semanas aqui, movimento acima da normalidade. Essa semana que nós iniciamos também com movimento acima do habitual. E eu estava observando os números que você estava apresentando, né? A média é de 21% a menos o cenário de hoje, mas eu imagino que a quantidade de veículos vendidos esteja maior do que antes da quarentena, porque pode ser que algumas vendas, eu não tenho essa estatística, estejam acontecendo à vista ou por outros meios de financiamento próprio, alguma coisa desse tipo. E eu queria te fazer uma pergunta, se aqueles números que você passou, aquela estatística de 21% a menos, é em número de contratos ou em valores financiados? Quantidades de contrato, Everton. Sempre quantidade. Todos os números são quantidades, tá? Não de valor médio. Tranquilo. Obrigado, hein? Nada. Prazer em revê-lo, meu amigo. Posso falar? Pode. Posso falar? Deixa eu sair. Fala, Wilson. Boa noite. Boa noite, meu gordinho Luiz, o gordinho predileto. Tudo bem? Bem, Luizinho. Então, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Volta um pouquinho aí sobre o crédito. Hoje, por coincidência, eu passei uma ficha, tá? De um cliente
é o meu funileiro, está tendo problema lá. Eu comprei o carro dele, que é uma parcela um pouco mais alta. Quando eu passei para o PAN, negou a ficha. Ele tem o nome limpo, tá? Porém, o score dele é baixo. Tá. O que aconteceu? O operador na loja, acompanhando tete a tete comigo, o que ele fez? Vamos, Luiz, vamos pegar um fiador? Vamos. Tem o filho dele, que trabalha autônomo, colocamos como fiador, a ficha virou e aprovou. Então, eu queria dizer o seguinte, se o operador estiver na ponta, dando ideia e ajudando a, vamos falar, o que eu sempre estou falando desde o começo, a tirar leite de pedra, eu acho que a gente consegue chegar aí para que todo mundo seja feliz, tá? Luiz, Então, assim, me permita te dizer uma coisa. O modelo operacional do Banco Pan, que é o que eu sempre bradei no Brasil inteiro e reforço, porque é o modelo que eu acredito, é exatamente esse, onde a gente possa te ajudar a vender uma proposta, te ajudar a vender um carro. Porque, assim, uma coisa é o que está por trás de toda a máquina, de todo o sistema, é o que o sistema fala. Outra coisa é que o humano interfere. É por isso que a gente investiu tanto nesse treinamento que a Cílio desenvolveu, é por isso que a gente investe tanto nessa interferência do operador. Agora, eu diria para você só uma coisa, Luiz, a gente tem que tirar leite de vaca mesmo, não é nem de pedra não, tá? Eu é isso costumo aí. dizer que vaca não dá leite não, bicho. Se você quiser tomar leite, você tem que botar uma roupa a caráter, entrar num curral cheio de merda, invariavelmente o curral está sujo, amarrar ali, pegar a teta e fazer o leite sair. Se você ficar esperando, ela não vai te dar leite, mas nem que a vaca tussa, tá? E Ela não se vai puxar, tossir nem vai te dar leite. e se Então, puxar tem que cair lá, morder e puxar com o dente. é isso aí, Luiz. Agora, é isso que a gente tem que fazer, que assim, atrair um cliente para dentro da loja, ter um cliente na sua loja hoje, hoje e sempre, é caro, é difícil e é um trabalho árduo de vocês. Chegou aqui dentro, a gente não pode mandar o cara embora só porque o score é baixo. A gente tem que brigar até o último minuto. Não deu para fazer aí, paciência, mas pelo menos a gente esgotou todas as possibilidades. Essa você resolveu fácil. Mas por Isso que ser eu o seu queria. funileiro, você ainda tinha o Supremo. Você podia ligar para mim, por ser o seu Isso, funileiro. Quer dizer, você ainda podia perfeito. recorrer até o Supremo. Perfeito. Eu queria deixar. É, exatamente. E assim, eu sou um cara felizardo, porque toda vez que eu recorri, eu tive um positivo. Você levou, é verdade. É É, toda vez. verdade. Deixa eu só completar. Por que que eu não dei a ideia para o operador do fiador? Foi o contrário, o operador que me ajudou. Porque hoje a concorrência, todos que estão aí comigo sabem que a maioria dos bancos não tem mais o campo de fiador, tá? Avalista, eu sei. Não temos mais o avalista. Então, acabou de não ter costume mais de colocar o avalista, coloquei, aprovou a ficha, perfeito. Então, hoje o operador do PAN, na minha loja hoje, ele foi parceiro, deu a ideia, uma ficha negada, ele virou em cima. Completando agora, vamos continuar. Wilson, eu estou fazendo muitas vezes essa pergunta para todos os bancos, porque eu queria entender o seguinte: você acredita que nós vamos ter uma régua nova para o score ou não? Ou nesse primeiro momento, essa régua continua? Por quê? Hoje nós aqui que estamos vivendo o dia a dia sabemos o quê? Que o bom em score está se tornando médio A, o médio A está se tornando médio, o médio está se tornando médio menos, mas ele continua morando no mesmo lugar, trabalhando no mesmo emprego, ganhando menos, e o score dele está variando, porque ele está pagando uma luz atrasada, ele está pagando umas casas pernambucanas atrasadas, um cartão atrasado, mas ele continua o mesmo cidadão, no mesmo lugar e tentando honrar seus compromissos. Você acredita que essa régua continua? Porque ela foi criada, que eu entendo, para nós termos uma taxa um pouco melhor, certo? Para a gente ter uma precificação no CPF, para poder comprar uma taxa melhor pela experiência de mercado. Eu não sei se você está conseguindo entender a minha pergunta. Estou sim, Gordo. Mas deixa eu tentar desmistificar essa história de score, porque volta e meia ela aparece dentro dessas discussões. Assim, o que é uma escoragem? Escoragem é um número,
que varia de banco para banco. Mas vamos lá, vamos imaginar um banco onde a escoragem varia de 0 a 1.000, certo? O que acontece, geralmente, o que acontece? O banco diz o seguinte, o meu corte é em 500. Tudo que está de 500 acima, eu quero ver. Tudo que está de 499 abaixo, eu nego. Não deixo nem entrar no banco. Então, muitas das vezes, quando você simula no PAN, por exemplo, eu vou falar do PAN, mas não é diferente dos outros bancos, quando você simula, não passa nem no simulador. Por quê? Porque ele está nessa classe de baixo, abaixo do meu corte, que a gente chama abaixo do ponto de corte. O cara que está acima do ponto de corte, aqui dentro eu pego essa população e precifico do melhor ao pior. Certo? Esse cara que é o 500, ele passa a ser o meu pior, e o cara que é 1.000, o meu melhor. Então, eu dou uma aprovação mais arrojada para esse cara com a menor taxa, uma aprovação mais seletiva para esse cara com uma taxa mais alta. Basicamente é isso. Quando chega um momento de crise, o que é que os bancos fazem de uma forma geral? Sobe a régua do score. Em vez do corte 100 em 500, passa a 100 em 600. Então, você pega 100 caras, esses caras, 100 caras não, os caras de 500 a 600, que antes você olhava ele, se você aprovava ou não, você queria ver esse cara, porque esse que está na parte de cima, eu não estou dizendo que eu aprovo, eu estou dizendo que eu aceito olhar. O de baixo eu não quero nem olhar, certo? Quando eu subo essa régua, eu digo esses de baixo aqui eu não quero mais nem olhar, e eu aumentei essa população aqui nessa nota de 500 a 600. De novo, esses números que eu estou falando aqui é meramente ilustrativo para me fazer entender, tá? Então, é assim que o mercado de escoragem funciona, tá, Luiz? Não é exatamente a profissão, tipo... Primeiro, esse cara tem que estar enquadrado aqui. Ele está aqui dentro, eu quero olhar para ele, quero. Manda ele aqui. Agora eu vou olhar se para esse cara eu dou ou não essa condição. E como é que eu chego nesse número? De novo, varia de banco para banco. Eu posso olhar tão somente o que a Serasa me dá de escoragem, como eu posso pegar a composição do negócio e jogar aqui dentro. Exemplo, imagina que o Wilson, ele tem score, quando ele vai no Serasa, o score dele é 300, mas o Wilson está comprando um carro com 1 ano de uso e está dando 50% de entrada. Pega essa operação, que é um risco baixo, somada aos 300, ele virou 800, eu pago a ele. Mas imagina que Luiz tem 800 de ponto e quer comprar um carro de 15 anos sem dar nada de entrada. Opa, tem um risco aqui muito elevado na operação, os 800 de Luiz vira 400, eu não vou correr o risco, eu saio fora. Então, tem uma composição do que você tem no mercado, que é o que a gente chama do perfil cliente, com perfil operação, que soma e sai um resultado final, tá? Então, isso varia muito de momento a momento. Mas dizer para você que vai ficar do jeito que está, eu não acredito, Luiz. De novo, eu não acredito nem no novo normal. Eu acho que nós não teremos um mundo nem pior nem melhor depois da pandemia, igualzinho que nós tínhamos, igualzinho. Eu vou aí tomar cerveja com você, nós vamos trocar barrigada. Barrigada a gente não troca mais, porque a minha acabou. Mas nós vamos ter a mesma coisa que a gente sempre teve, vida normal. Deixa passar tudo isso, que é vida normal. Só ter a cura, vida normal. E aí volta a escoragem e vai ter que ter mais crédito no mercado. Nós vamos ter desemprego, mas vai ter que ter mais crédito. Vamos dar chance de mais gente. Vamos dar chance de mais gente aí perguntar. Luiz merece resposta longa. Vamos lá. Obrigado, Nilson. Eu posso perguntar, Nilson? Pode. Posso falar? Vê só, Wilson, eu queria saber de você se a quantidade de clientes passando ficha voltou já ao normal, porém, vamos dizer assim, a negativa seja maior, então a venda e a aprovação não está normal, mas a quantidade de clientes procurando os bancos já está a nível de antes pandemia. E queria registrar também, pelos números que ele apresentou aí, a gente verifica que o crescimento de vendas cresceu após a abertura das lojas. Então, o presencial é essencial. Ou a gente tem um digital muito fraco, muita gente continua vendendo pelo digital na hora do fechamento, mas só após a reabertura das lojas que o crescimento foi em V. Então, só queria registrar isso e ratificar as palavras do doutor Elídio a respeito. Aqui também a gente escutou os lojistas da Paraíba e o Banco Pan é o que está melhor aprovando e tem sim banco negando mais do que negava. Tem sim. É isso.
É prazer em revê-lo, Magrelo. Agora você ficou magrelo, parabéns. Não dá para te precisar, eu não tenho esses números de entrada de proposta dos outros bancos, eu só tenho do Banco Pan, tá? Dos outros bancos eu não tenho. A gente está 4% menor a entrada de proposta do que estávamos antes do pré-Covid, mas a gente está 6% maior em volume emprestado, o que mostra para a gente que a gente diminuiu mesmo, já está aprovando bem e está recebendo com mais qualidade. Basicamente, essa é a leitura que a gente faz. E você tem razão que o crescimento é maior onde as lojas já abriram. Eu acho que o digital, Fábio, ele tem um fator determinante em nosso negócio, sim, mas ele não substitui o presencial, eles se completam. Eu acho que as lojas têm que trabalhar forte o digital, tem que ter uma empresa que cuide disso para ele, que faça um investimento bem feito nessa linha, mas ele não pode jamais deixar de lado a relação do cliente com o carro. O brasileiro gosta de sentir o carro, sentar nele e sentir. Isso não vai acabar. Eu quero fazer uma pergunta em relação ao score aí. Fala, Rodrigo. Tudo bom? Meu amigo. Tudo certo. Olha só, o banco ele olha muito para a relação, para o score em relação ao uso do CPF, o giro do CPF. Te pergunto porque fui fazer estou na reforma da loja agora aqui. A gente está mais uma semana, falta uma semana para entrar na loja nova. E a minha esposa estava comprando algumas coisas e foi na Leroy Merlin, que é uma empresa grande aqui, né, que tem várias filiais, enfim, que vende material de construção. E aí não tinha desconto, era em do cartão. Disse, não, faz o cartão aí. Aí ela, o que precisa? Só o CPF e a comprovante de residência, o documento. Ela deu, não aprovou nada para ela. Ela perguntou, quais os critérios? Daí, não, é o giro do CPF. Então, cara, daí eu fiquei pensando assim, pô, cara, que é muito incoerente isso. A minha esposa ela é engenheira, faz uns 5 anos que ela está fora do mercado, que a gente optou por ela sair do mercado quando a gente ganhou o bebê e tal. Mas ela não tem, o score dela é top. O juro no nome dela, de carro é melhor que o meu. Tá? Então, hoje ela usa o cartão da empresa. Eu digo para ela, usa o cartão da empresa, não usa mais a pessoa física, né? Por conta da nossa contabilidade. E, cara, os caras não aprovaram, não dá R$1, sabe? É uma coisa... E eu me lembrei de uma história em 98, que um funcionário meu, 98, eu tinha 18 anos, meu pai tinha começado para abrir a loja. Um funcionário meu foi lá e comprou, né, um celular lá tantas vezes, né? E eu disse, tô precisando comprar um celular, também vou lá comprar. Eu fui lá comprar, para mim não aprovou o crédito. Aprovou para o meu funcionário, não aprovou para mim, porque eu era dono da empresa. Então, às vezes esse negócio aí de score, né, cara, é meio complicado, né? Tipo, pegar pelo giro do CPF, né? Tipo, comprei, eu boto CPF na nota aí. Não, eu falei para ela, nunca bota na nota CPF. Aí, não tem um crédito. Tem sim peso, tá, Rodrigo? Quando você usa muito o seu CPF, o Serasa entende duas coisas. Ou que você está tentando fraudar alguma coisa, você tem um risco de ser fraude dentro daquele CPF, não necessariamente o dono do CPF, mas alguém usando o CPF. E ele faz sempre uma correlação com as tentativas e endividamento de Bacen. Você tenta e não se endivida. Então, isso significa que você não está conseguindo... Aquele CPF onde está batendo, estão fechando as portas para ele. Exemplo disso, tá? Tem um banco, quando tem um banco de mercado que assim que lançou um aplicativo, todo mundo correu para usar aquele aplicativo. E tinha lojista que usava muito o CPF dele para simular aquilo ali, até para testar o negócio. A cada simulação que ele fazia com aquele CPF dele, empolgado ou não, ele estava destruindo a escoragem dele lá junto à Serasa, porque ele não estava concretizando negócios. Ele só estava usando o CPF e o entendimento estava bem diferente. Então, tem de fato um peso, tá? Não resta dúvida. Agora, se te conforta, eu fiz um teste ontem com um grande banco aqui do Brasil, num carro de 88 mil no meu CPF, e ele pediu para eu dar 52 mil de entrada. Bem feito, bem feito. E virou chacota dentro do banco. Todo mundo tirando sarro de mim, porque eu não tive crédito para comprar um carro de 88 mil. Eu vou fazer o quê? Em 2020 isso não pode ser assim, cara. Mas se pegar... É que escolhe estatística, Rodrigo. Escolhe estatística. Estatística você tem margem de erro, para cima ou para baixo. Não tem para onde correr. Wilson, acho que eu sei o que aconteceu, Wilson. Desculpa, Nilson, rapidão. Meu chefe aí, um abraço a todos aí. Você não preencheu
a proposta com os dados completos. Porque o simulador do cara não pede, o simulador do cara só pede o CPF e a data de nascimento. Aí não me deu crédito, vou fazer o quê? Mas segue. Faltou informação. Wilson, uma pergunta aqui que também é uma pergunta do fórum passado. Rolou um papo no fórum passado, tá? De conversa de shopping, conversa de bate-papo em shopping, conversa de bate-papo em loja, entre lojas e operadores e tal, de que existe uma determinação, uma recomendação de bancos para não ofertar crédito para a loja. Você que convive com os outros bancos, você ouviu alguma coisa disso? Não, Enilson, não. Não vi nada. Eu sento na Febraban com todos os bancos, com André Novaes. Pelo contrário, André tem feito muita propaganda aí na TV de apoio ao lojista, de troca com troco. Lançou um Forplan também, assim como a gente lançou o nosso Forplan. Nosso Forplan, de fato, ainda deu uma engasgada na questão sistêmica que me prometeram resolver hoje, mas o Forplan continua aberto. A gente tem uma expectativa de colocar aí ainda em julho, pelo menos em 1.000 ou 1.200 lojas do nosso Forplan. Nesse momento o volume ainda é pequeno, porque a movimentação de frota ainda é baixo. O próprio lojista não está pedindo um limite muito alto. Mas eu não vi qualquer comentário a esse respeito, tá? Nenhum. Legal. Esse Forplan ou essa linha de crédito para lojas é para os teus principais parceiros? A priori sim, Nilson, mas a gente não deixa de olhar aquele que quer se tornar parceiro do PAN. Que assim, de fato eu não tenho recurso abundante para colocar em 15 mil lojas, isso eu não tenho. O banco jamais faria um investimento dessa envergadura, principalmente nesse momento. Então, se eu tiver que escolher entre um grande parceiro ou um cara que nunca trabalhou com PAN, eu tenho que optar por o cara que é parceiro, não resta a menor dúvida. Mas eu te confesso, a adesão está baixíssima, baixíssima, me surpreendeu, muito baixa a adesão. E é um produto bom, na minha visão, é um produto bom, você não tem prestação, não tem PMT. Então, um produto que você pode pegar uma linha de crédito e, nesse momento que não tem IOF, melhor ainda. Mas a adesão foi muito baixa, tá? Aquela informação que o Enilson falou aí é fake news, então, né, Enilson? O Wilson? Que não emprestava dinheiro para as lojas? É fake news. Ilídio, tem alguns bancos, depende de período. O Enilson vai lembrar que a gente teve época na Imoré que a gente não emprestava para lojista. Teve época na Imoré que a gente não emprestava, que a gente dizia, não vou emprestar. Agora, nesse momento, eu confesso que eu não ouvi nada, ouvi alguma coisa, não vi nada, não discutimos nada sobre isso. Até onde eu sei, na reunião da FENALTO nosso lá, você lembra que Gil, do Safra, falou abertamente que tinha capital de giro em mais de 6 mil lojas no Brasil. Então, duvido que ele tenha parado de fazer qualquer movimentação. Não, é só para deixar esclarecido isso, que foi tema da última reunião. Ok. Obrigado, Nilson. No PAN, eu estou dando crédito, tanto de capital de giro, de financiamento de carro, dei para um amigo seu que você pediu um dia desse, como eu dou para o Forplan. Tá ótimo, obrigado. Wilson, fala aí um pouco, só essa pergunta a mais, porque eu acho que a turma ainda quer perguntar. Como é que o Forplan não tem PMT, é isso? Não tem, Nilson. Você abre uma linha de crédito, essa linha de crédito ela é anual, ela pode ser renovada por 10, 15, 20 anos, o tempo que você quiser usar o Forplan, você pode usar aquele limite. Então, imagina que eu disponibilizo 100 mil para você de crédito, e você me dá 100 mil ou 120 mil, não sei exatamente a relação, depende muito de cada loja, em garantia com os veículos do seu estoque. Então, a proporção que você vai vendendo aquele veículo, você pode ir substituindo para manter aquele nível de garantia que você tem naquele capital, ou abater o capital, ou pagar. Você pode, tanto, sei lá, você sacou 100 mil, vendeu um carro de 20, eu não quero ficar devendo 100, eu vou ficar devendo só 80, porque ele vai pagar juros sobre o valor que ele utilizou e o período de utilização. É o que ele paga. Então, todo mês ele paga o juro, mas ele não paga o principal. E a cada 3 meses ele tem que renovar 100% do estoque que ele deu em garantia. A única coisa a cada 3 meses, aquele carro que ele deu no primeiro dia, se ele não vender em 3 meses, ele vai ter que renovar por outro carro.
Lá na frente, aquele carro pode voltar? Pode. Ele só não pode ser o mesmo carro e eu estar renovando ele o tempo inteiro o mesmo carro, porque o produto tem o objetivo de girar o teu estoque, entendeu? Então não tem PMT. Beleza. Mais perguntas para o Wilson, gente? Eu queria fazer uma pergunta, posso falar? Por favor. Wilson, a minha pergunta acho que interessa para bastante gente, que é uma questão que acredito que todos devem estar com problemas semelhantes a esse. Houve um represamento muito grande de casos com gravame, pagamento de transferência dupla e coisa do tipo, que agora, ao liberar o Detran, que São Paulo, por exemplo, liberou essa semana para veículos de fora do estado, e existem muitos casos que estão com prazo vencido. Então, eu queria saber se os bancos vão olhar para isso e vão permitir mais de 30 dias para fazer cancelamento, para fazer baixa temporária, para você poder rodar uma transferência para o teu nome, para depois voltar, baixa o gravame, depois volta de novo. E se os bancos estão preocupados com isso, porque eu acredito que quase todo mundo está com essa situação dentro das lojas. Anderson, boa pergunta a sua, Anderson. Eu tenho isso dentro de casa. Posso responder pelo PAN, não sei te responder pelos demais bancos, tá? No Banco PAN eu estou prorrogando todos, sem exceção. Eu tenho hoje de prorrogado, até porque eu vi esse número muito quentinho na minha cabeça, só hoje eu prorroguei cerca de 620 casos de contratos que chegaram nos 30 dias, que não dava, porque de fato o Detran engasgou, e não faz sentido eu botar faca no teu pescoço, não é uma culpa tua. Então, a única coisa que eu tenho falado muito para a minha equipe é, você pode abrir sessão, pode trabalhar, mas você tem que ter muito cuidado para quem você está fazendo esse tipo de negócio, porque depois eu não posso ver minha mãe chorando, né? E a gente sabe que a necessidade é a mãe de todas as coisas. Então, a gente tem que estar muito atento e saber para quem você vai fazer. Mas no Banco PAN não tem trava, pode continuar pagando com TR, que a gente chama, que é quando tem gravame em outra instituição, desde que esteja quitado, dupla transferência, comunicado de venda, tudo vida normal. O Banco PAN está vida normal e a gente está prorrogando sim, sem qualquer estresse. Agora, não sei se essa política está sendo adotada por todos os bancos, Anderson. Não consigo te responder. Estamos nos aproximando do fim, mas antes que a gente chegue, eu queria fazer duas chamadinhas. A primeira, vou lembrar a vocês que se vocês entrarem no YouTube e colocar Fenalto TV, vocês vão assistir o programa 1, 2, 3 e 4. O 4 está hoje no ar, com os números mais recentes do mercado, com entrevista com o Ari, com entrevista com o Écio e com o hangar número 7, que é o hangar da Red Bull, que é onde ele tem os carros lá. Mais uma, duas perguntas e aí a gente vai fechando a nossa live aqui. Estava deixando o pessoal ter mais oportunidade de falar e eu queria agradecer aí aos meus associados que participaram da live, agradecer a toda a equipe da Fenalto. E, Nilson, na realidade a gente está muito focado hoje na associação e eu quase não estou atuando na loja, né? Mas é claro que antes de entrar nessa live eu perguntei ao meu gerente como é que está a questão de aprovação, não só do PAN, mas dos bancos como geral. E eu fiquei surpreso quando ele me disse que uma gerente de um determinado banco falou para ele hoje que não estão aprovando crédito, estão preocupados em receber o que está no mercado. E eu fiquei surpreso, porque isso vinha de um gerente de uma financeira, né? Então, assim, a expectativa aqui na cidade do automóvel, no DF, é que o banco está aprovando bem, o Banco PAN, vocês estão de parabéns. Como você bem colocou, o Santander também criou uma ideia de troca com troco e está fazendo muita propaganda na televisão. E a gente tem crescido muito o mercado de vendas aqui no DF. E eu quero realmente agradecer aí a atenção e continue prestigiando aí Brasília nas suas linhas de crédito. Tudo bem? Obrigado, Neto. Pode contar conosco. Brasília é, de fato, uma praça muito importante para nós, assim como as demais também são. Mas a gente tem um carinho especial aí, sim, por Brasília e pode ficar certo disso. Não é porque Bolsonaro está aí, não. É porque a gente tem muito apetite de crédito ainda aí. Muito apetite de crédito. O mercado é muito bom. Inclusive, eu dei uma entrevista... belíssimo mercado.
deu uma entrevista para o Metrópolis e o jornalista ele queria distorcer as minhas palavras, porque eles só querem dar notícia ruim. É o que eu vende, falei né? que tem melhorado e os bancos têm liberado crédito, têm aberto as torneiras, literalmente, mas eles não querem dar notícia boa. É bem complicado. Então, assim, o mercado de Brasília tem reagido muito bem e essa parceria com vocês só tem fortalecido aí as nossas expectativas de venda. Muito bom. Obrigado, Aproveito para agradecer novamente aí o pessoal da Fenalto, o presidente Lídio, como sempre, muito simpático aí, participando das lives. E o Enilson se tornou realmente um belo de um anfitrião e organizador de live. Quando ele manda um WhatsApp para a gente, isso significa que é uma intimação que nós temos que marcar presença. Vou mudar de vida, Neto. Vou mudar de vida. Deixa eu falar uma coisa, gente. Ó, o Netão que falou ainda agora com a gente, o Everton do Ceará e o Fábio da Paraíba foram as 3 associações que chegaram cabeça a cabeça no maior número de lojas da live. Então, eu vou chamar agora o nosso querido Feres para que ele... Antes do Feres, desculpa, eu queria abrir a palavra porque os três candidatos a ganhar o Mercedes, é uma Mercedes linda. Eu queria ver se o Everton quer fazer uma saudação para a gente, e o Fábio também. E a gente estipula que os 3, além de concorrerem ao carro a cada fim de live, a gente também vai querer que eles falem um pouquinho. Everton. Parabenizar todo o time aí, todo o staff da Fenalto, pelas ações cada vez melhor, igual às nossas reuniões, sempre melhorando, sempre aperfeiçoando. E quando eu imaginava que ia ter uma queda, porque natural, normal, a gente está voltando à normalidade, né? E o tempo vai ficando mais curto, mas está ficando cada vez mais interessante. Então, parabéns a todos vocês. Pessoal, assim, só agradecer a Fenalto, agradecer os lojistas que participaram dessa live, que, na verdade, o prêmio maior é ganhar assim, bagagem e aprendendo com todos vocês. Então, a gente já é premiado só em assistir a live e falta embutir isso na cabeça de alguns lojistas e vamos tentar para cada vez mais aumentar o número de pessoas assistindo essas nossas lives. Neto, obrigado tá só aí, eu e você concorrendo, que o Fábio disse que não queria, o prêmio dele ele já ganhou, viu? Ele já abriu mão, né? Mas sempre é bom, estamos dentro. Nós vamos fazer uma conversa ainda, porque a gente tem a pauta da live e a gente tem a pauta da Fenalto TV, que de novo já está no ar, a Fenalto TV, e está lá com os números da semana e com o Écio e o nosso querido amigo Ari. Mas a gente vai fazer um bate-papo na live para ver se a gente faz um sorteio, não para as associações só, mas a gente faz 2 sorteios, um para a associação e um no meio da live para ver o cara que aparece, esconde a imagem, fica escondidinho ali e vai jantar e esquece a gente. Ô, Feres, a bola é com você. Bom, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, porque batemos o recorde hoje com 80 presenças, somando-se todas as associações. Nós tivemos 80 presentes. Tá dando para escutar aí? Porque eu estou vendo o Enilson travado aqui. Sim. Vocês estão me escutando? Estamos escutando. Sim, estamos sim. Tá. Parabéns, sim. Parabéns. 80 e poucas. Muito bom. Eu agradeço demais a presença de todos aí. E depois outro. O Wilson também tem audiência, né, Wilson? Obrigado, meu amigo. Obrigado. O que nós temos hoje para todos será sorteada essa Mercedes para vocês. Tá muito fácil? Eu vou pedir um favor a vocês, para que saia a minha imagem aí, que tem que ser baseada no meu som, ninguém emitir som nenhum, porque se vocês vão acompanhar o sorteio. Ok? Everton, por favor, me escolha um número de 1 a 90. Número 7. Número 7. Tem a imagem da bolinha na minha mão aí? Tem. Então vamos colocar aqui a bolinha número 7. Neto, um número de 1 a 90, por favor.
Pode colocar 44 aí, faz. É a idade? É meu número, viu, Bolinha Neto? 44. Tem imagem aí? É o sapo. Tem. Bolinha 44. Se não tiver mais, todo mundo confia. Pode ficar despreocupado. Fábio, seu número, por favor. Coloca aí 17. Agora Meu não é a Neto, idade, né? 44 é meu número. É a idade também, É Fábio? a idade, é a idade. Não, é Bolsonaro. Ele voltou 17 da outra vez. É por isso que ele está dizendo 17 aí, ó. 17 aqui, colocando. Ok? Vamos rodar. Rodando. Não deixa cair no chão, hein? Tá muito quente? Não. O duro vai ser sair a bolinha. Vocês lembram dos números? 7, 17, 44. Esse último número é o que levou. 44. 44. A bolinha está na minha mão. Neto. Olha aí, parabéns, Neto. Parabéns, Netão. Vou andar de Mercedes. Mereceu. Foi merecido. A Mercedes é do Neto. Obrigado, Doutor Ilídio, as considerações finais, doutor Ilídio, por favor. Meu amigo, eu fiquei muito feliz de ter um número tão grande de participação. Muito obrigado a todos vocês por estar nos prestigiando. Gostaria também que vocês ajudassem a divulgar a TV Fenalto, que também é muito importante isso. Agradecer muito, mas muito mesmo ao Wilson Diniz, de ser um grande parceiro nosso há tantos anos, nosso amigo e sempre presente, sempre colaborando com a Fenalto. Só tenho que agradecer muito ao Wilson e a toda a equipe dele que está aí junto com ele, o Ercílio, o Mortati, a todos vocês, que eu não sei quem mais está aí, agradeço a todos vocês, muito obrigado ao Siqueira está aí e a toda a equipe da Fenalto e Nilson, muito obrigado a todos vocês e vai passar, sairemos mais fortes. Um abraço, galera. Até a próxima quarta-feira.